O Luciano é designer, especialista em marketing, ele é sócio e CEO da Mapa Avaliações. A Mapa ela se destaca trazendo soluções inovadoras na correlação entre a psicologia e o data science. Então, Luciano, eu queria que você contasse para a gente, então, como é que é esse quem está à frente, a ideia ou as pessoas? Outro tema super importante para as startups não falharem. Legal, obrigado à apresentação, obrigado ao convite da ONIA. Realmente, como a Tati colocou, é uma iniciativa, não só uma iniciativa, é um projeto já sendo executado, extremamente inovador, e na hora que a gente começou a conversar a respeito dele e foi falar de pessoas, dentro desse processo eu fiquei extremamente feliz, porque a gente sai ali de uma avaliação de hard skills para dentro de um processo né, de venture capital para a gente falar a respeito de soft skills também, que hoje que é cada vez mais relevante. E é interessante que já na minha apresentação já começou designer falando de pessoas, e isso é um pouco do que eu gostaria de falar hoje, porque a gente tem aí a construção de competências ou a construção de pessoas dentro, à frente de negócios, e essas pessoas têm uma história. Tem histórias que são construídas a partir da vida das pessoas, e chega um momento que pessoas se encontram, ou mesmo uma pessoa sozinha, ela começa um projeto, começa a empreender, e tem essa bagagem, muitas das vezes essa bagagem, essa construção dessa história de vida, não é levada em conta. É, Pensando aqui, é interessante. Vamos pegar de uma forma aleatória. Vamos imaginar duas pessoas, né? Uma forma. Vamos pegar a Marcela e a Janaína. Vamos inventar uma historinha aqui. Uma nasceu em São Paulo, a outra nasceu em Porto Alegre, lá para mais ou menos 1986, 87. Só que a Janaína nasceu em São Paulo, tem pais separados, teve uma vida simples, com muita dificuldade, sempre tendo que fazer as coisas das mais diferentes para conseguir chegar aos seus objetivos, mas conseguiu. Foi lá, está fazendo sua faculdade, estudou. Já a Marcela, que nasceu em Porto Alegre, teve uma vida muito mais familiar, uma presença da família muito grande, uma relação muito forte com essas pessoas, só que uma dada hora, o pai dela teve que se mudar para São Paulo. Ele era uma pessoa já com uma certa tranquilidade financeira e queria fazer um grande projeto em São Paulo, se mudou para lá. Ela morreu de saudade das pessoas lá de Porto Alegre, mas ela achou um ótimo desafio. Então ela foi, se mudou. E essas duas pessoas, essas duas mulheres, elas tinham uma coisa em comum. As duas tinham muita vontade de trabalhar para elas, sendo que elas estavam com caminhos diferentes. A Janaína foi para o caminho de fazer computação e a Marcela foi para o caminho de trabalhar com educação física. Duas coisas distintas, mas elas tinham essa vontade de empreender e ter o próprio negócio. E tinham uma outra coisa em comum, elas tinham uma amiga em comum que um dia elas levaram ali para o Parque Vila Lobos e elas foram apresentadas. Elas começaram a conversar, começaram a falar de trabalho, o que uma outra faz, o que faz, marcaram um outro encontro, se viram, falaram, vamos montar um projeto juntos? Então daí nasceu uma ideia de uma startup. Poxa, gente, quantas vezes vocês já viram, e alguns de vocês já podem ter vivido algo nesse sentido, de encontrar uma pessoa, ver ali uma possibilidade de desenvolver um projeto, mas veja, eu contei aqui, se essa startup hoje está dando certo, eu não sei, porque isso daqui é apenas uma pequena historinha. Mas o que é interessante é que elas se encontraram e elas têm histórias de vida diferentes, elas vivenciaram situações diferentes, uma mudou, a outra teve mais dificuldade para conseguir o que conquistou, a outra já tinha uma família que já tinha mais proximidade, ao mesmo tempo deu para ela maior facilidade. Então isso é a construção de uma história de vida que ela não pode ser colocada de lado na hora que você vai empreender, na hora que você vai trabalhar, na hora que você vai dar os passos na sua vida. E assim se dá a construção dos negócios. Essa subjetividade, ela tem um grande impacto nos negócios. E esse respeito à história, uma empresa, e essas pessoas diferentes, essas skills diferentes dentro de um empreendimento, são essenciais para ter oxigenação. Essa oxigenação que eu falo é realmente você poder respirar ar diferente, poder ter troca.
aproveitar a experiência do outro, porque às vezes uma pessoa tem maior facilidade para negociar, outra tem maior facilidade para inovar, e assim, com essa multidisciplinaridade, você tem a possibilidade realmente de dar um passo à frente e você não fica dono de um processo como um todo. Claro, nós temos grandes empreendedores no mundo que são pessoas que têm uma atuação única, mas tenho certeza que em volta ela tem pessoas extremamente diferentes para a contribuição de um negócio complexo. E falando de complexidade, é esse momento que a gente vive hoje, ainda mais falando do momento de pandemia. Viver essa complexidade aflorar todos esses aspectos das soft skills das pessoas, aflorar essa demanda do entendimento dessas características para realmente alcançar os objetivos da realização de negócios. Então, eu gostaria de trazer alguns temas em relação a essa questão do comportamento e falar a respeito de alguns principais comportamentos que nós olhamos na hora que a gente fala para um empreendedor de startup e colocar para vocês para a gente discutir. São 6 pontos que eu gostaria de destacar. Na hora que a gente fala da execução, então, a gente busca, a gente olha, a gente deve olhar para pessoas que estão muito focadas na execução. Não adianta ter ótimas ideias, não adianta ter muita informação, não adianta ter ótimos contatos, porque precisa se executar, realizar. Toda empresa precisa de executores. São pessoas que realmente vão bater o bumbo para as coisas acontecerem, e dessas pessoas, o que a gente vai olhar em relação a competências? A gente vai olhar essa agilidade, diligência, persistência na execução do trabalho, que a gente tem como, realmente, como eu falei, o tocador de bumbo. Porque vocês sabem da dificuldade, vocês veem a dificuldade do que é empreender, e há essa necessidade de estar o tempo inteiro acordar, passar o dia trabalhando, às vezes 24/7, para conseguir estar no timing certo e conseguir realizar os seus objetivos. Outro ponto extremamente importante é a saúde emocional. Aí é muito importante a questão do controle, do entendimento de si. E isso até eu vou destacar um pouco mais, mas esse autoconhecimento é um tema extremamente importante, é um tópico extremamente importante a ser pensado, porque as pessoas se conhecem cada vez menos. A gente está recebendo tanta informação, são tantos dados, são tantas coisas para se analisar, que as pessoas não estão olhando para dentro, não estão se olhando para dentro. E olhar para dentro é se conhecer, é saber dessa história, saber os limites, saber até onde você pode ir. E isso é um processo a se fazer, é um processo a se executar, e ele é extremamente importante, porque você sabe até onde você pode ir, você sabe como relacionar com as pessoas, você sabe e também poder melhorar o seu posicionamento dentro do negócio. Outra competência é o próprio empreender, né? Que é enxergar e promover e navegar em oportunidades. Eu acho que isso é essencial, e então a gente está falando de autoconfiança, a gente está falando de lidar bem com a competição, de ser diligente, de ter persistência na execução do trabalho. Então, esse empreender, ter essa visão e essa postura do empreendedor. Outro ponto extremamente importante é a visão sistêmica, né? Então, ter um pensamento amplo para a execução do trabalho. Então, a gente está falando aí de buscar informação, a gente está falando de competição, a gente está falando de decisão, de ter uma visão por cima do negócio e construir uma visão, ter uma visão por cima do negócio e construir um olhar em que você consegue relacionar múltiplas situações para a execução do trabalho. Outro ponto extremamente importante é a inovação, como saber transformar, inovar, criar novos negócios, ser agente de mudança com foco em resultado. Não adianta você inovar para algo que não tem um foco, um objetivo real. E depois a gente fala de liderar, são as pessoas que estão à frente do negócio, então saber engajar em equipes, pessoas, lidar bem com situações de comando, de competição, exigência na execução do trabalho e, principalmente, saber se comunicar muito bem.
Então, esses são pontos, e até assim, eu for buscar pensar em estruturas de sociedade ou mesmo de negócios. Então, se você pega, por exemplo, a Apple, onde a gente tem ali os dois Steves, né? O Steve Jobs e o Wozniak, a dupla criadora do negócio. A gente tinha o Wozniak como o técnico, o cara que sabia tudo do nascimento daquele processo, da tecnologia. Ele sabia trabalhar com aquela parte até de soldar aqueles componentes para compor um computador. Já o Steve Jobs, que todo mundo mais conhece, é aquele espírito empreendedor, o espírito de pegar aquela ideia que o Wozniak, ou ideia não, de que a execução daquele trabalho que estava sendo feito e colocar no mercado, fazer aquilo acontecer, tudo bem que ali a gente está falando de uma figura um pouco excêntrica, mas naquele momento aquilo ali funcionou muito bem. Aquilo ali foi essencial para o negócio. Então, novamente, executar, trabalhar muito a questão da saúde emocional, trabalhar o autoconhecimento, empreender, ter uma visão sistêmica do negócio, lidar e ter um olhar de inovação e saber liderar e relacionar com pessoas. Eu acho que esses são pontos extremamente relevantes. Mas existe um perfil ideal? Na minha opinião, não. Por quê? Não existe a startup ideal. A gente a gente não tem a construção de um perfil, porque a todo momento nós vivemos em um mundo extremamente dinâmico, extremamente transformador, como eu coloquei, complexo. Se a gente começar a determinar perfis ideais para execução ou estar à frente de startups, a gente já está falando do passado. Existem, sim, comportamentos que devem ser identificados e apurados. E por isso que eu coloquei esses comportamentos para a gente discutir. Persistência, vontade e, principalmente, curiosidade. Então, essa era a minha fala. Coloco esses pontos em relação a entendimento do próprio, olhar para dentro, entender a sua história, entender o que você viveu e como foi essa construção de aspectos estruturais em sua personalidade e outros aspectos situacionais, e trabalhar essa visão dessas competências sempre com um olhar de melhoria, desenvolvimento, para se alcançar não o ideal, mas o melhor naquele dia.